Terceiro ano, vamos lá, física. Gente, nós temos que observar alguns detalhes importantes, como por exemplo potência elétrica, tá? O tal do efeito Joule, correto? O efeito Joule acontece dentro de um aparelho resistivo. A energia elétrica, ela é praticamente toda transformada em térmica, correto? Aí tu tem uma maneira para calcular esse efeito, esse efeito Joule, que é através da potência, correto? A potência que esse aparelho ele vai consumir, ele vai utilizar, dependendo da corrente, dependendo da diferença de potencial, correto? Que está ali sendo estabelecida, tá? Então, todas aquelas equações, por exemplo, π, correto? Corrente vezes DDP, potência dissipada, resistência vezes corrente elevada ao quadrado, tá? E também a potência, igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Um interessante item aqui que vocês revisem, certo? Para o terceiro ano, potência elétrica, o efeito Joule. Capacitores, gente, uma questão bem direta, mas uma questão bem de análise teórica sobre capacitores. O que faz um capacitor? Armazena carga, certo? Armazena carga no capacitor e essa carga ela vai ser usada em um determinado momento, correto? Então, armazenar carga e utilizar a carga para fazer algo, tipo desfibrilador ventricular, é um exemplo de capacitor, tá? Certo? Para salvar a vida. Outro também exemplo, tá? Ligar e desligar um aparelho elétrico precisa de um capacitor. Então, o capacitor tem essa função. Claro que você deve dar uma olhadinha, na capacitância, carga dividido pela diferença de potencial. Você tem que dar uma observada do que a capacitância depende, do dielétrico, da área, da distância. É importante que vocês também deem uma observada. E outra coisa é a ligação de aparelhos no circuito elétrico, tá? Como é que você liga os aparelhos? Em série, em paralelo, com uma bateria, com um gerador. Como deve fazer? Ligar, desligar, a chave, quanto que passa de corrente, tá? Interessante que vocês observem para uma questão que mistura um pouquinho teoria e um pouco a parte prática. Um cálculo simples, mas é interessante que vocês observem. Um outro interessante item para a nossa dica aqui é do que a resistência depende. Especificamente nessa equação, resistividade, comprimento do condutor e a área da secção reta desse condutor, desse fio. Sempre observando unidades, certo? Equação muito clássica do que a resistência depende. E por último, eu chamaria a atenção de vocês para aquele nosso empenho que nós tivemos dentro da sala de aula, do que interessa os materiais que são bons condutores de eletricidade. Quem são aqueles materiais, certo? O tipo de substância, bom condutor de eletricidade, bom condutor de corrente. E obrigatoriamente tu tem que ver uma interpretação com a resistência, tá? Pegar a equação do U, R vezes a corrente. É importante que vocês toquem bem nessa parte que é teórica, mas tem uma relação matemática e que vocês vão lembrar agora através dessa dica. Certo, pessoal? Um abraço para vocês!